Professor, eu como tradutora, né? E eu acabei revelando aqui, né, que o meu tema de mestrado ia ser uma história da tradução dos clássicos no Brasil. Eu acabei não conseguindo fazer isso, mas o meu mestrado foi em estudos da tradução, né? Nesta peça aliás, nessa pesquisa que eu disse que foi inspirada no seu artigo, né? Eu fiz a tradução integral do grego para o português de uma tragédia grega de Eurípides, né, As Suplicantes, que é justamente a tragédia que trata do tema do luto das mulheres, né, das mães. E é claro que, lendo os seus artigos, eu não poderia deixar de observar, né, e com muito entusiasmo, acho que para um tradutor isso é uma coisa tão maravilhosa, de saber que as traduções, até então inéditas em língua portuguesa, chegam até nós, né? E o senhor traduziu 8 cantigas de Bérenger de Palu, né? Que são inéditas Sim. em língua portuguesa. Sim. E ainda no outro artigo, a Roda da Fortuna, do Ausias Mark, tem 2 poemas, né, que o senhor também fez a tradução. Eu dei uma lida, claro que eu não fui ler de forma a examinar essas questões de tradução e tudo, mas claro que não pude deixar de notar a fluidez que um texto que é antigo, né, para nós, a gente falando aqui de espaço temporal, né, é um texto antigo, né, idiomas, né, modificados pelo tempo, e o texto em português não deixa de ser fluido, como o senhor disse, o senhor teve a preocupação de manter esse caráter, né, de repetição, né, esse caráter que é muito da música também, né, muito musical, né, essa questão da repetição, como se fossem refrões, né, estrofes. Na minha leitura assim, primária, achei muito fluido. Mas eu queria que o senhor comentasse a sua posição como tradutor, né? Como é fazer Bérenger de Palu e Ausias Mark falarem em português? Né? Como foi a sua experiência traduzindo esses textos? Então, também foram convites. O Berenguer, eu não sei como pronuncia. Na verdade, foi um trabalho conjunto, né, com vários colegas, mas eu fiquei voltado exclusivamente para a tradução. Traduzir poesia, olha, metaforicamente, eu arrancava cabelo com a pinça, né? Porque Eu sei como é. é muito mais difícil que prosa, muito mais difícil, porque você encontra uma, duas ideias numa linha curta e o meu objetivo não era deixar a tradução com aquela mesma linha enorme, né? Eu tinha que enxugar ao máximo para ficar um pouco mais próximo, linha com linha. Eu já comecei com esse processo com o Ramon lá atrás, em 98, com o livro da Ordem de Cavalaria. Aliás, foi uma chateação, porque o Instituto Raimundo Lúlio publicou e na ocasião, me deu um trabalho danado colocar a numeração das linhas, 5, 10, 15, 20. Quando eu abro o livro, cadê a numeração? Eu fiquei louco. Eu liguei para São Paulo, nossa, e soltei lá uns impropérios, e a pessoa me disse, não, eu perguntei, mas por que você deletou a numeração? Aí ele falou assim, não, eu achei feio. Eu achei feio. Então, assim, esse é o estado do Brasil, né? Agora já está melhor, né? De 98, 99 para cá já melhorou muito. Mas mesmo assim, ainda é ruim, comparado com os grandes centros internacionais. Mas voltando, o Berenguer foi muito difícil, e veja, o Provençal, eu consulto os dicionários em catalão, porque o Provençal e o catalão, do mesmo período, eles são não são parecidos, né? Há frases muito difíceis. E tem uma lá do Berenguer, uma das canções que eu traduzi, do texto sobre a música, há uma divergência de tradução. E eu optei por basicamente duas versões muito diferentes de tradução. E eu optei por uma
e contrariei um papa. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou contrariar ele. Martim de Riquet, que foi um catedrático espanhol. Ele, inclusive, o Martim de Riquet perdeu um braço na Guerra Civil Espanhola. Ele primeiro estava do lado dos republicanos de esquerda, mas quando ele viu que os republicanos estavam massacrando, queimando igrejas e fuzilando padres e estuprando freiras e desenterrando cadáveres de monges, ele passou para o lado do Franco, né? E mesmo assim, depois de fim da guerra, ele conseguiu entrar como grande intelectual, porque vocês sabem que existe esse tipo de censura, né, na universidade, no mundo inteiro. Ele conseguiu, graças à sua erudição, ao seu intelecto. Eu comprei o livro Os Trovadores, ele traduziu, sei lá, 500 músicas, canções, e mesmo traduzindo do provençal para o espanhol, mesmo assim era dificílimo. Eu fiquei aqui meses para fazer aquelas traduções daquelas músicas. Mas fiquei, assim, por outro lado, muito orgulhoso porque não foi traduzido, nunca havia sido traduzido para o português. Falei, poxa, então é um trabalho importante, alguém vai ler, né? E eu tenho que caprichar. Foi muito trabalhoso. Já o Ausias Mark, foi um convite mesmo lá da Universidade de Alicante. Eu ganhei toda a obra completa, num só volume, tem 1000 páginas, os poemas, e aí já é um outro nível, porque o Ausias está na virada para a modernidade, e do ponto de vista literário, os textos eles ficam muito elegantes. Eles perdem aquela rudeza medieval. Para você ter uma ideia, o Jaime I, o rei de Aragão, que conquista lá a Catalunha toda, praticamente, as Ilhas Canárias e tal, no livro dele, na autobiografia, no livro dos Feitos, você sabe, o sim, para vocês terem uma ideia como é que eles eram pessoas rudes, né? O sim se escreve O-C-H, sim. Então eu imagino que seja assim, o som deva ser or. Então, você imagina, é um homem pré-histórico, né? Você está conversando com um cara, ele vai falar assim, vai falar or. Então, do Jaime I para o Ramon, já há um salto linguístico considerável, porque a língua já surge praticamente pronta, o catalão, que na literatura internacional é catalão antigo, apesar de ser medieval. O nome é catalão antigo, provençal antigo e tal. Agora, do Ramon para o Ausias Mark, é uma coisa assim, como a novela Curial e Guelfa, que eu traduzi, é uma coisa assim, de uma elegância inacreditável. A dificuldade já é deixar no português bonito como está bonito no texto original, né? E o Ausias é muito bonito. Vocês estavam falando anteriormente da beleza pela beleza, e não a beleza como pedagogia instrutiva, né? Tá certo, mas olha, que a beleza encanta, a beleza pela beleza encanta, é um negócio assim, eu fico estupefato quando eu ainda estou no processo de tradução, é um projeto de vários anos, porque cada vez que eu retomo nas férias para traduzir o Ausias Mark, a cabeça, Vanessa, chacoalha. Eu sinto assim os neurônios fazendo assim, fervendo, entendeu? Para fazer a transposição. E vou dar só um exemplo que não é do Ausias Mark. Sempre falo isso, volta e meia nas entrevistas. Quando eu traduzia o Curial e Guelfa, que é uma nobre milanesa que se apaixona por uma criança e banca os estudos dessa criança, espera a criança crescer para se casar com ele, com o rapaz. É uma novela do século XV. E aí eu tive o auxílio do professor Armando Alexandre dos Santos, que é um catedrático de São Paulo. Vanessa, ele sabe Camões de cor.
Ele sabe os Lusíadas de cor. Então, ele é um dicionário ambulante, né? E eu falei, Armando, eu não vou conseguir traduzir o Curial e Guelfa, deixar com a mesma elegância do original. Você precisa me ajudar. Só uma coisa simples, tá? Não vou me alongar muito. Teve um dia que a dama foi para o seu quarto. E no original está quarto mesmo. E eu coloquei quarto. Aí o Armando me liga de São Paulo e falou assim, Ricardo, não, olha, nesse nível de elegância do texto, você não pode traduzir por quarto, você tem que colocar aposentos. Vanessa, minha cabeça fez assim, eu falei, eu tenho que encontrar, então, em todas as frases, as melhores palavras para que elas se adequem à expressão do original, entendeu? E isso acaba que, quando você traduz, o seu português melhora. Você passa a escrever melhor também. Então, assim, infelizmente, Curial e Guelfa não foi publicado aqui no Brasil, foi publicado lá pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e eu assinei o contrato, eles têm os direitos todos, e eles não deixam publicar aqui, eu não sei porquê, esgotaram os exemplares lá. Vejam o que é alta cultura. Eu vi que estava esgotado lá mesmo. É um texto em catalão, traduzido para o português e publicado nos Estados Unidos. O que é alta cultura? É outro universo, né? E esgotou lá no departamento de letras de espanhol e português, e galego e tal, letras hispânicas. Então, assim, o processo de tradução é uma maravilha, é algo que eu aprendi, para encerrar aqui a resposta. Lá atrás, quando eu ingressei como professor federal, eu li uma biografia do El Cid, de um historiador norte-americano, se não me engano, não vou lembrar o nome agora, mas ele diz lá pelas tantas que o melhor exercício para o historiador, quando escolhe uma fonte que ele vai estudar para escrever, é traduzir. É pegar o touro pela unha, porque aí você domina o texto de cabo a rabo e fica assim, ninguém sabe mais daquilo que você, quando você faz a tradução. E lá atrás eu usei esse trabalho para falar sobre o exercício da tradução, que todo historiador deveria ter, mas infelizmente no Brasil, as faculdades de história hoje, elas ensinam com base em bibliografia, nunca em fontes primárias. A pessoa só lida com fontes primárias no mestrado, né? Ou no doutorado. Então, a coisa está muito ruim. Eu não sei como é que foi na sua graduação em letras, se você teve acesso a textos originais, traduções, fontes primárias, né, como chamam em história, na graduação. E em história, via de regra, só na pós.